Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, o programa está muito bom e está começando agora. Muito bem, o programa de hoje começa no primeiro bloco com uma discussão muito importante sobre saúde mental, mas de uma perspectiva da saúde da mulher. A gente tem uma grande estudiosa no assunto, uma mineira que faz muito sucesso em várias áreas desse assunto, desse campo, participa de entrevistas super legais. Eu estou muito feliz de ter aqui a Maíra Marcondes. E ela é psicóloga e também psicanalista. Bem-vinda, Maíra, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Eu tenho acompanhado aí suas entrevistas, muito legais, seu posicionamento sobre a mulher hoje, a sexualidade feminina, a saúde da mulher e como tudo isso está envolvido no mundo que a gente atravessa hoje, né? Sim. A gente vai falar um pouco sobre a saúde mental, entendendo que a saúde física é uma parte que não está separada. A gente entendeu muito isso na pandemia, né? A pandemia trouxe essa perspectiva de quando a gente fala, precisamos cuidar da cabeça. Não, mas cabeça, corpo é uma coisa só, né? Sim, não, esse é um apontamento até que Freud deixa muito claro desde o começo, né? Inclusive de pensar como que a pulsão é aquilo que vai ligar o que é da ordem do mental e da ordem do corpo. Então, eu acho que hoje em dia até uma certa preocupação que a gente encontra dentro da psicanálise de entender como que isso ocorre em alguns grupos, em algumas particularidades, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar saúde das mulheres, né? As mulheres, elas são também as que são mais acometidas por fenômenos de despersonalização, alguma coisa mais próxima são as mais frequentes na clínica da dor. Tem também toda a questão de sobrecarga, que você mencionou a pandemia, que ficou muito evidente, né? A gente viu muitas pessoas se queixando, se posicionando a respeito. E também outra questão que interessa a todo mundo, né? Que é do campo da sexualidade. Sim, sim. Existe uma prerrogativa, a gente fez um programa aqui muito interessante sobre dor de cotovelo com uma psicóloga, e ela falando dessa dor, assim, ela tem um trabalho bacana no Instagram dela, falando sobre essa superação que a mulher precisa ter, esse entendimento de levantar e se entender, e que a profilaxia para dor de cotovelo é o autoconhecimento, você se entender mais, se conhecer mais. Isso vale também para a vida de todo dia, quando a gente fala de sexualidade. E você acha que isso está acontecendo? Hoje existe essa discussão? O fato de você estar aqui já é um exemplo disso. A gente está falando sobre isso agora. Sim, bom, eu acho que tem uma coisa que o Freud vai trazer do mal-estar, né? Que ele é inerente ao processo civilizatório, mas ele tem a ver também com algum impedimento que a gente se vê dentro da vida sexual. A gente tem que trabalhar, a gente tem que viver, a gente tem que fazer uma série de coisas, né? Que não são necessariamente as primeiras que a gente iria recorrer. Mas eu acho que é um ponto importante quando você trouxe essa coisa da dor do cotovelo, né? Que às vezes os grupos minoritários também são até um pouco acusados de ressentimento. Freud falava que as mulheres sofriam da inveja do pênis, aí já entra em termos de acesso da circulação dos bens. Que a mulher ama demais. Que a mulher ama demais. São questões que vão surgindo frequentemente na clínica, né, da devastação feminina. E a gente vê no contemporâneo que existem outras formas de pensar os laços, né, de pensar as parcerias amorosas, de fazer as relações funcionarem. E como você vê isso na nossa vida? Como é que isso está sendo colocado? Os novos posicionamentos, os novos gêneros, a forma de discutir isso nos seus livros. Eu queria mostrar aqui, a Inês, o feminismo é feminino? Dá para mostrar aqui? Olha só. É um livro que destaca por abordar o problema do gênero, uma chave que elimina leituras simplificadoras. Podemos falar sobre isso? Como é que isso chega na nossa vida de todo dia, quando a gente discute feminismo e faz essa colocação? Isso é feminino? Bom, eu acho que tem um diálogo constante, assim, que a psicanálise é muito interrogada, né, pelos movimentos sociais, pelo feminismo principalmente, porque são campos que fazem uma certa disputa pela verdade do sexo, pela verdade do sexual,
Mas são temáticas que interessam a todos, né? Porque até os sujeitos que são cis, né? Os sujeitos que se identificam em termos de gênero e com sexo biológico, isso não é tão fácil, isso não é tão automático. E a psicanálise ela é importante para pensar justamente isso, né? De como que as pessoas resolvem se apresentar no mundo. É sempre através de um semblante, a gente tem que se servir de algumas coisas minimamente também para a gente conseguir fazer laço social, né? Se apresentar. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, as novas identidades de gênero, né? Elas começam a ter uma certa reivindicação por algum tipo de lugar social e algum tipo de manejo de um corpo que antes é visto como tão objeto que as pessoas não sabem como abordar, né? Tem até essas questões do gênero neutro, a questão também da língua, né? Como que eu quero ser chamado, como que eu quero ser reconhecido. E isso não se dá sem o outro, e também não se dá de uma forma que o outro não tenha algo a dizer sobre isso, né? Porque a gente perceber essas novas ficções em termos de gênero faz com que a gente veja que as ficções homem e mulher também são ficções, né? E um movimento que prega tudo isso, não só a questão dos vocábulos, mas também quem nasceu. Um casal acaba de ter um filho. Quem nasceu? Nasceu um ser, é um homem ou uma mulher? A gente pode levar até para isso também. No seu outro livro, que eu estou mostrando aqui, que é Fins do Sexo, como fazer política sem identidade. Porque tudo isso é política. Tudo isso é uma questão política. Esse posicionamento feminino, feminista, é político também. E a gente vive esse pêndulo ideológico entre esquerda e direita. A gente vê esse pêndulo caminhar muito para o lado de lá, da direita, e agora se aproximar muito para esse lado da esquerda, mas entendendo que depois ele também pode voltar. O movimento de pêndulo, ele acompanha toda a humanidade, né? Mas agora que esse pêndulo volta para esse lado mais arejado, se a gente pode dizer assim, você vê isso como uma oportunidade de discussão, de colocação de todos esses ponderamentos? Eu acho que as pautas precisam ser principalmente discutidas, né? Se a gente ficar só tentando silenciar ou impedir que o discurso circule, a gente contribui para o nosso processo de adoecimento, né? Como psicanalista, a gente aposta que é na fala, né? Que a gente consegue mobilizar alguma coisa da ordem do corpo, da ordem do desejo. Agora, eu acho interessante, assim, que, fazendo uma distinção, né? Meus livros, eles tratam de temas que são políticos e tem um posicionamento político dos livros também. Mas é muito diferente quando a gente vai pensar, por exemplo, em termos da clínica, né? Na clínica, a gente tenta manter uma certa posição de extimidade. É como se fosse um certo distanciamento íntimo com essas questões também, porque não se trata de fazer uma clínica militante, né? Essas questões também, elas são revestidas de muita angústia, de muitas dificuldades, então a gente precisa dar a dignidade e o peso que elas têm na clínica. Interessante. Mas fora da clínica, a gente pode considerar isso como algo que está posto na sociedade, a gente precisa entender como se relacionar com isso. Em algumas formas, em algumas situações, é uma postura que chega eu diria uma agressividade, uma postura que se coloca de um jeito assim muito definitivo ali, de colocar, falar assim, não, vamos falar todes, vamos falar assim, vamos mudar o gênero. É para incomodar. Esse incômodo, ele faz parte do processo? Porque ele causa, né? Algumas posturas causam um tipo de incômodo, não? Eu acho que esse incômodo diz até do quanto que o outro diz sobre nós, né? Porque mesmo que a gente fale, por exemplo, assim, uma questão que hoje em dia sou um pouco datada, se a gente pensar a questão do casamento civil homossexual, né? As pessoas usam isso de argumento. Isso não muda nada na sua vida de você que é heterossexual. Se a gente pensar até com Foucault, muda completamente, porque isso redescreve a norma, redescreve a lei, redescreve o que é considerado possível ou não para o sujeito existir, né? Então, às vezes, a gente tem um pouco essa sensação que pode ser que os movimentos sociais estão forçando a barra, o que é muito chato, ou que está entrando dentro de um novo politicamente correto, quando o discurso deixa de ser político e se torna um discurso moral, né? Vocês precisam agora se portar assim, é uma nova conduta, novas regras de se portar, né? Então, cria algum tipo de incômodo, mas eu acho que quando é do campo da sexualidade, cria principalmente uma certa angústia também nas pessoas que estão se deparando com algo que é novo,
algo que tenta fundar, né, um novo modo de existência e que, ao mesmo tempo, te faz questionar um pouco da sua realidade até então, né? Porque, assim, bom, se esses corpos são possíveis, se essas parcerias são possíveis, significa também que eu também posso ter outra possibilidade de existência aqui, né? Que até então, talvez, um sujeito não tenha se colocado. E também, isso também acaba se manifestando assim, com tatuagem, com piercing. Você pode mudar o corpo, você pode mudar sua postura, pode mudar suas relações de afeto também. Mas é interessante, por exemplo, a gente teve a posse dos governadores no início do ano e notícias breves, né, de posses ao longo dos estados, mas a notícia em Porto Alegre, o governador de Porto Alegre toma posse com o namorado. Foi a notícia. Não se falou sobre como foi a posse em Porto Alegre, não, a notícia foi essa. Sim. Outra notícia recente, o Papa, considerado arejado da Igreja Católica, o nosso Papa Francisco, ele declarou: homossexualismo não é pecado, mas não é certo. Dualidade, né? Então, assim, não é pecado, mas não é certo. Mas, de novo, a Igreja Católica também colocando esses parâmetros, né, do que é certo, do que é errado, e aí vem também toda uma postura e fala, não, por que a Igreja tem que definir o que é certo e o que é errado também, né? Uhum. Questionar tantas instituições, né, que estão nesse lugar de dar o reconhecimento, o aval ou não, e de pensar por que é um tema tão central, né? As pessoas se ocupam muito da sexualidade alheia, e isso não é à toa, na verdade. O Deleuze costumava dizer que se ele pudesse fazer qualquer pergunta para qualquer filósofo, ele queria saber sobre a vida sexual deles. Porque a gente aposta que há alguma verdade por detrás do sexual também, em termos daquilo que a gente tem de mais humano, né? Em termos daquilo que a gente tem que seria quase um caroço, assim, né? Que a gente queria ter de fato algum tipo de acesso. E esses parâmetros faz sentido? Bom, para a psicanálise faz sentido porque a gente pensa que é justamente aquilo que é da ordem do inconsciente, né? Então não é necessariamente aquilo que está tão à vista no primeiro momento, né? A gente se serve de muitos nomes, de muitos semblantes. Isso não é o sexual, de fato, né? Isso aí é a forma como a gente tenta fazer lá, se circular no mundo, né? Mas, assim, o sexual importa porque é a forma como a gente reproduz, é a forma como a gente ama, né? É algo que está presente, inclusive em todas as relações, tudo que a gente investe, né? Seja um trabalho, a gente investe libido. Interessante também você dizer isso, porque o Leandro Carnal, um filósofo contemporâneo da nossa vida atual, recentemente também mostrou quem é o marido dele, um rapaz mais jovem, de 20 e tantos anos mais jovem que ele, e parece que foi a primeira vez que ele se manifestou sobre isso. Criou também um reboliço. Nossa, o Leandro Carnal é um pouco isso que a gente está falando agora também, né? Desse entendimento. O cara tem textos muito legais, tem posicionamentos sobre a filosofia, condutas, ética, enfim. Talvez o Leandro Carnal respondesse essa pergunta, né? Uhum. As pessoas se veem super interessadas, todo mundo acha que tem algo a dizer a respeito, que ele deveria ter assumido antes, deveria ter assumido dessa forma. E você vê, tipo assim, bom, é algo que supostamente seria da esfera do privado, né, mas que gera um tipo de interesse muito grande, porque se tornou uma pauta relevante por esforço dos movimentos sociais de hoje também, né? E que vêm ficar, né? Que chegam para ficar, né? Sim. Por exemplo, as letras, né? Que definem, né? Do LGBTQIA+, né? Dizem todo mundo já ouviu falar, mas elas estão aumentando e talvez até aumentem mais ainda, né? Talvez elas ganhem outras... Ninguém pode dizer qual o limite de novas condições de gênero, né? Sim, não, inclusive elas vão se transformando também, né? Por exemplo, antigamente a gente se referia ao homossexual, falava homossexualismo, né? Aí hoje em dia a gente passou a nomear como homossexualidade, porque o homossexualismo estava presente até em catálogo de doenças mentais. Então não é considerado mais uma doença, né? Então tira o ismo. Transexualismo, a gente ainda bota no catálogo. Mas, assim, tem essa reivindicação de chamar de transexualidades, tem reivindicação de alguns grupos de serem nomeados como tal e de serem reconhecidos como tal. Agora, eu acho que isso que você trouxe, às vezes, que quando soa muito impositivo, né? Vocês têm que me chamar assim, é porque também tem todo um movimento cultural, social e também de limitações de cada pessoa também de lidar com essas questões também, que não acompanha necessariamente a demanda dos movimentos sociais, né? De querer
eu acho que a gente precisa se perguntar também se cada sujeito, assim, na sua individualidade, consegue ser reconhecido pelo aquilo que ele gostaria de ser reconhecido, né? Que não necessariamente, né? Mas eu acho que a gente tem um caminho muito, muito longo para percorrer quando a gente fala e discute gênero. Me chamou muita atenção, por exemplo, uma vez que eu tive num restaurante aqui em Belo Horizonte, aí banheiro dos homens, aí tem uma porta com super-homem lá. Banheiro das mulheres tem um balãozinho escrito blá 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 blá. Isso quer dizer que as mulheres falam muito e que os homens são super-homens. Está ali. E como passa batido isso? Por que é normal? Eu me senti um pouco incomodado com essas questões. Mas daí para pensar no banheiro sem gênero também é uma outra história, né? Que é o que se fala, né? Que pode existir, talvez, um banheiro... Sim. Bom, e tem discussões também pensando, por exemplo, por que o banheiro precisa ser um dos lugares que a gente faz gênero? Que a gente precisa dividir necessariamente, né? E existem justificativas que às vezes caminham para questões que são completamente fantasmáticas, de pensar, por exemplo, que mas aí a gente vai estar expondo as mulheres aos homens, os homens são perigosos. Aí eu acho que o movimento feminista, transfeminista, queer é importante para questionar assim, como que a gente faz essas associações tão rápido, sabe? Os homens são perigosos, as mulheres falam muito, né? A que isso serve? O que isso produz? A que serve a gente ficar sempre forçando esse tipo de divisão? Pensar que isso é o normal, né? Porque o normal também produz o patológico, né? O normal diz que todo o resto é desviante, todo o resto precisa ser medicado, controlado, preso. Então, assim, é importante a gente pensar também os processos que a gente pode flexibilizar a norma, entendendo que flexibilizar a norma não significa também celebrar qualquer tipo de existência de vida, mas é tornar as existências que já estão aqui presentes existências possíveis, menos violentas, menos assujeitadas às violências. Vou te fazer uma pergunta que é muito recorrente assim de pais quando se discute a questão de gênero, de igualdade de gênero, sobre a exposição de crianças desde cedo a esse ambiente. Qual a sua opinião como psicanalista? Qual o seu entendimento com relação a isso? Você acha que realmente isso forma um entendimento para uma criança desde cedo ou ela é livre para ter essa percepção desde sempre? Eu acho que quando a gente está lidando com essa questão dos pais, dos filhos, é interessante porque tem tanto questões do ponto de vista geracional, né, que estão presentes, mas também de pensar que os pais eles fazem um trabalho psíquico muito árduo quando eles têm filhos, né? Porque cuidar de outros seres, se deparar com as suas angústias, você revive um pouco, recorda aquilo que você já passou, tem um pouco essa ideia de tentar proteger, né, blindar o filho de algumas coisas que são um pouco estranhas para você, ou que foram estranhas em algum momento. Mas assim, o mundo está em constante transformação, né? E eu acho que essa questão assim, de se haver com as identidades, se haver com o novo, é algo que toda geração, de alguma forma, foi obrigada a lidar, né? Tipo assim, eu acho que em termos da questão do sexual, eu acho que começa a entrar um pouco dentro das paranoias sociais de pedofilia, né? E entram nessas colas também de que todas as sexualidades que são tidas como desviantes, né, elas estão muito próximas daquilo que a gente tem de mais horrível, né? E não necessariamente. Então tem esse ponto primeiro, que eu acho que é o que traz tanto medo, tanto incômodo para os pais, mas também de uma certa ferida narcísica, né? Se investir, sonhar, bom, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, você dá um nome, né? E você descobre depois assim, bom, na verdade, eu quero me chamar outro nome. Na verdade, eu não me sinto dentro dessa conformação, eu me sinto bem dentro dessa conformação. Então, eu acho que tem uma certa... principalmente lidando com pais de crianças trans, né, de crianças ou de adolescentes trans, assim, de ver que isso precisa ser atualizado e tem muito trabalho psíquico que os pais e os filhos são obrigados Sim. a fazer. Né? Você acha que é o mundo contemporâneo que oferece essas possibilidades para um filho chegar e ter essa posição junto aos pais? É a nossa contemporaneidade que traz isso? E isso é uma janela de oportunidades, a gente pode dizer assim, mas que sempre existiu? Sempre isso. Eu acho que sempre existiu, mas eu acho que quanto
menos assujeitados, esses grupos menos violentados, eles estão também, mas eles ganham outros tipos de espaço, né? A gente tem também crianças e adolescentes hoje em dia que elas têm uma vida social muito intensa na internet. E aí é outra coisa também, é outro tipo de acesso, não é mais tão, assim, tão direto, né? Não é tão, os vizinhos, a escola, o bairro, igual foi para nós dois quando a gente estava crescendo. Mas, assim, então fica... tem um pouco isso também, assim, de uma exposição cada vez maior, né? Em termos das proliferações, assim, do que vai surgindo. E a colocação de limites mesmo, assim, quais são os limites disso, e a gente não enxerga muito esses limites. Por exemplo, falando das letras, né? Hoje nós temos LGBTQIA+, são essas, mas antes era só LGBT, eram menos letras, né? Sim, já foi até GLS também. GLS. Podemos falar dessas letras? Temos a LG, né? Lésbicas, gays, G de gays, bissexuais, transexuais, queer, que é o queer é uma pessoa que não se identifica com o gênero que nasceu. Queer é o sujeito. Queer, a ideia do queer é justamente fazer uma crítica às identidades, a necessidade de a gente trazer essas identidades para o campo do sexual e da sexualidade. Agora, é até interessante, por exemplo, o T, que é o transexual, é uma identidade de gênero. E, por exemplo, quando a gente fala de lésbicas e gays, não é uma identidade, não é gênero mais, né? São sexualidades, né? Então tem uma diferença entre gêneros e sexualidades. Então tem um pouco... tem esses pontos, assim, e a gente vê que são tentativas também. São tentativas do sujeito tentar nomear alguma experiência, alguma... ou então tentar se aliar a um grupo também, né? Porque nós não somos seres solitários. Então se colocar, muito... né? Achar uma turma, né? Que entenda aquilo ali, que tenha... Tanto que o mais é quase que uma reticência, né? Do que vem por aí, né? Eu tenho um colega psicanalista que ele é professor da PUC de São Paulo, que ele chama Pedro Ambra, que ele até tem um livro interessante que ele fala que o ser sexual ele não se autoriza de si mesmo, ele precisa de alguns outros, né? Então, até para a gente pensar isso, para, por exemplo, nós estarmos aqui e eu ser reconhecida como mulher, você ser reconhecido como homem, a gente precisa de alguns semblantes, a gente precisa de algumas coisas assim, uma roupa, uma forma de se falar, de se portar, né? Tipo assim, barba, né? A gente tem alguns elementos, né? Mesmo que sejam assim, que a gente coloque como se fosse algo da ordem do biológico, são coisas que podem ser produzidas sinteticamente, né? Então, eu também posso tentar forçar uma voz mais grossa, que é mais próxima ao masculino, né? Então, tem esses lugares, né? Que a gente faz reconhecer, senão a gente não é reconhecido pelo outro, né? A mesma coisa não se passaria, por exemplo, você é o entrevistador, eu sou entrevistada, né? Ninguém que teve dúvida quando eu cheguei, né? Que não era eu que fazia a entrevista. Mas então tem esses lugares, né? Que não é sem o outro. Então, eu acho que tem uma certa reivindicação nesse sentido. E é muito legal, porque se você coloca isso dentro dessas letras, existe também essa questão física, que é uma postura social para ser identificada como tal mesmo, né? A pessoa se coloca dessa forma, tudo bem, eu posso ser homem, mas eu posso eu posso ter dentro da minha postura, da minha fala, do meu comportamento, algo que diz que eu me coloco em um outro lugar. Sim, exatamente. E também, assim, é a necessidade de fazer laço, né? Porque eu acho que teve um momento, apesar da gente sentir assim que hoje em dia as pessoas falam muito disso, aparece muito, já foram grupos que ficaram muito guetificados, então muito isolados para conseguir sobreviver, né? Então a gente vê que esses processos de inclusão, de redescrição da norma, de maior participação na política e social também, eles importam para a gente conseguir fazer laço com aquilo que a gente julga que é diferente e para a gente conseguir também ser uma sociedade menos violenta do que a gente é. Exatamente, acho que a base é essa, a gente tentar ser uma sociedade menos violenta do que porque a falta de entendimento disso é que causa violência, é que causa desarranjo, é que causa, né, um mal-estar, né, mal-estar mesmo, né, sendo o contrário do bem-estar, né. Olha, queria agradecer muito, mostrar mais uma vez aqui os 2 livros dela, da nossa querida Mayra, e fantástica, e eu queria recomendar também uma série que se chama White Lotus, e recomendar a avaliação, a percepção que a Mayra faz no podcast
que se chama, é o Óbvios? Como é que chama o podcast da... Chama Meu Inconsciente Coletivo. O da podcast Tati Bernardi. da Tati Bernardi. E a minissérie a série é White Lotus, e a Mayra participa nesse episódio. Fantástico. Muito obrigado, Mayra. Sucesso. Obrigada. Espero que você volte aqui para a gente continuar esse papo de altíssimo nível, que a gente precisa de outros episódios para a gente continuar. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Sucesso. Valeu. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco.